Olá, sejam bem-vindos. Cá estamos uma vez mais no Carrega Benfica. Benfica que ganhou em Vizela. Trubino já se estreou como titular na baliza encarnada. Di Maria está em grande. E Musa, quem sabe animado pelo apoio constante e consistente do Bruno Costa Carvalho, lá vai cimentando a sua estatística. Agora diz que Musa marca um golo a cada 90 minutos jogados. Vamos também falar de comentários na Sport TV de Luís Freitas Lobo e de Sérgio Vieira, esse, o treinador do Estrela da Amadora. Eu sou o José Carlos Soares e, como sabem, estou sempre muito bem acompanhado pelo Bruno Costa Carvalho e pelo o senhor esquecido, o José Barão das Neves. Vamos lá então. Ora então, bem-vindos uma vez mais ao Carrega Benfica, meu caro Bruno Costa Carvalho. Hoje o Barão das Neves esqueceu-se de nós. Não tivemos muito tempo, tivemos uma hora só à espera que ele chegasse para gravar o programa, coisa pouca de alguém que fica muito assim enxofrado quando nós dizemos que ele é velho. Meu caro Bruno Costa Carvalho, hoje o cumprimento efusivo é para ti, portanto não escusas de ter ciúminho. O Benfica lá Finalmente. ganhou em Vizela, enfim, tu ouviste a nossa introdução, o nosso sumário da aula que vai ser dada. Gostava de ter o teu comentário. Ora, muito boa tarde, José Carlos e José Brandas Neves. Mais uma vez um gosto de estar aqui, pelo menos enquanto não começamos a discutir um com o outro. O José Carlos Soares é bom. Depois a coisa piora, mas depois no fim melhora outra vez. Bem, E prepara-te porque lá vem José Brandas, história no fim. não sei, agradeço teres começado por mim, que é coisa absolutamente rara. Só mesmo o atraso dos Brandas Neves é que foi uma espécie de castigo, pronto. Mas vamos lá então ao Benfica, que fez uma bela exibição em Vizela, fez um grande jogo em Vizela, que o árbitro tentou estragar, mas o Benfica jogou muito bem. Gostei da exibição do Benfica, o resultado peca por escasso e depois foi manipulado por com um penalti absolutamente caricato que o árbitro resolveu marcar contra o Benfica, e que o VAR, e mais uma vez o VAR, resolveu validar um penalti que é a Taremi, que é um jogador que sente um toquezinho e atira-se para o chão, aquele toque que ele não faz cair nem uma velhinha de 80 anos, muito menos, portanto, ser um penalti, é ridículo aquele penalti. Bem, mas debruçando-nos sobre o Benfica, houve de facto a estreia do Trubino, como tu falas, que nós não ficamos a saber nada dele, porque ele não fez nenhuma defesa ao longo do jogo. Portanto, a única coisa que nós vimos foi que mete bem a bola lá à frente com os pés, portanto, isso faz bem. Se defende bem ou não, não foi um jogo para testar, porque o Vizela nunca incomodou o Benfica, só no fim, mas sem grande intervenção do guarda-redes, porque a defesa do Benfica ia dando conta do recado. Gostei, o que é que eu queria aqui assinalar? O grande jogo que faz Rafa, como sempre. Rafa, volta a dizer, e volta pela enésima vez a alertar para o facto que o Rafa tem que renovar com o Benfica rapidamente. Depois vi uma bela exibição do Di Maria, que mais uma vez foi decisivo, que jogou muito bem. Gosto muito de ver a subida do rendimento do Coxo, que é de facto notável a forma como ele tem vindo a jogar cada vez melhor e cada vez mais à vontade, cada vez mais importante na equipa. E depois, com uma nota um bocadinho, o Benfica está a jogar bem, são novidades, ou seja, o Benfica começou mal a época e agora está a jogar bem. O treinador às vezes fica um bocadinho surpreendido com algumas das suas decisões e com algumas caras e alguma apatia que tem relativamente ao jogo. Mas pronto, e é uma coisa que nós temos vindo a falar. Acho que, não sei se há alguma coisa a fazer nesse aspecto ou não, dentro da estrutura do Benfica. Parece-me que normalmente quando é os treinadores não há nada a fazer, mas o que eu gostava de assinalar foi a bela exibição do Benfica. E mais, isto parece uma sina
desde que este campeonato começou, a ridículo comportamento do VAR, porque o árbitro ter marcado, pronto, enfim, marcou, mas depois, como é que o VAR considera que aquilo é um penalti, parece-me ridículo. E depois ainda há a questão da expulsão do guarda-redes, do Vizela, em que inventaram ali um fora de jogo que eu, com franqueza, não sei se existiu, porque uma coisa é certa, é que o guarda-redes defendeu com a mão, isso não há dúvida nenhuma, fora da área, e portanto e anulou o que seria um golo, penso que do Rafa, e penso que a expulsão era totalmente justificada, mas inventaram aquele fora de jogo que eu já ouvi versões diferentes se é ou não fora de jogo. Acho que foi uma maneira de tentar embranquear o assunto. Acho que mais uma vez enfrentamos uma arbitragem muito tendenciosa, o que é profundamente lamentável. Mas grande exibição do Benfica e uma vitória num estádio difícil. Eu rapidamente avanço até para ajudar a enquadrar um pouco o Zé. Avanço sobre essa questão do fora de jogo e começando aí. Para mim não é fora de jogo, porque a bola quando é metida não é metida para o Rafa. E quando a bola é metida, de facto o Rafa está em posição irregular. Só que a bola é metida, acho que é o Arthur que vem, e é o Arthur que toca na bola para endossar a bola ao Rafa. E no momento em que o Arthur toca na bola para meter a bola no Rafa, o Rafa já não está fora de jogo. Portanto, acho que o fora de jogo foi mal assinalado, mas pronto, não é nada que nos surpreenda. Sobre o Trubin, eu recordo e rapidamente, não houve nada ele praticamente não fez uma defesa. Teve aquela bola muito bem metida para o Auschwitz, que de facto já demonstra que o Benfica tem mais uma solução na saída de jogo, nomeadamente contra as equipas que jogam também a pressionar, que não serão muitas, a pressionar ali na saída da área. O Benfica já tem uma forma mais de sair, que é precisamente o ultrapassar linhas, que o Trubin mete muito bem a bola. Sobre o Trubin, rapidamente, hoje vi declarações de Vladimir Tsitsekin, um antigo internacional guarda-redes da Ucrânia, que foi treinador da seleção de sub-19, treinador de guarda-redes da seleção de sub-19 da Ucrânia e que conhece o Trubin, e ele diz que acha que o Benfica ainda não devia apostar no Trubin para a Champions, porque diz ele, jogar num grande clube como o Benfica na Champions é diferente de jogar no Shakhtar Donetsk na Champions. E porquê? Porque ele acha que o Trubin ainda tem que trabalhar as suas duas fraquezas. A primeira, e são questões técnicas, a primeira é a forma como recebe a bola ou não recebe, neste caso a segurança, e a segunda é o facto de não saber sair aos cruzamentos, e diz o Tsitkin que o futebol ao mais alto nível é diferente do jogado na Ucrânia, porque há mais cruzamentos para a área, e que ainda bem, diz ele, que neste primeiro jogo de estreia do Trubin, o Vizela não fez cruzamentos para a área, e vai mais longe este treinador de guarda-redes ucraniano, diz que se o Trubin não melhorar nestes dois aspectos, não irá passar de um guarda-redes mediano. Ora, no fundo, isto vem entroncar precisamente naqueles que, se forem ao nosso canal, e já agora subscrevam o canal, se estão a gostar do conteúdo, subscrevam o canal e vão precisamente aos nossos vídeos que já estão nas playlists. Eu faço lá e fiz lá já há mais de um mês, 2 meses, uma análise sobre o Trubin e tudo isto que foi dito pelo Vladimir Tsitkin, o guarda-redes antigo internacional ucraniano. Tudo o que ele diz está lá dito. Basicamente, o Benfica jogou bem. Di Maria diz. Zé Carlos, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu percebeste a entrada Não, do não Chiquinho percebi. quando ele quer, pois, quando ele quer segurar o jogo, tira o Coxu e mete o Chiquinho em vez Exato, de meter não o percebi. Florentino, e Não pareceu-me percebi. aquilo muito. Não Pronto, percebi. era só por acaso, não é que o Chiquinho tenha entrado mal, acho que por acaso até nem entrou mal, mas Não parece-me percebi.
uma substituição Não esdrúxula, percebi, na minha aliás, eu opinião. estava a comentar isso na altura, eu a dizer que estava na altura precisamente de meter o Florentino para dar um corpo mais ali à frente da barreira defensiva, De e acordo? qual não é o meu espanto quando ele mete o Chiquinho. Meu caro José Barão das Neves, muito bem-vindo, com uma hora de atraso, provavelmente o fuso horário em São Tomé e Príncipe é diferente, e depois ficas muito zangado quando eu digo que isto é um programa com três idosos e que tu és o mais idoso e tu respondes, idoso, antes isto do que ser balhofo e gordo, aquelas coisas. Bem-vindo, aceitamos as tuas desculpas, obviamente. Aceitamos as tuas As desculpas. minhas, boa E tarde. bem-vindo. Nós gostamos de ti, nós gostamos de ti. As minhas desculpas são públicas. Eu, portanto, quero fazê-lo em direto, apresentando as minhas desculpas aos meus dois amigos, cumprimentando quem nos vai ver e apresentando as minhas desculpas. Não foi um dia fácil. Começou com uma reunião de 4 horas, como devem calcular. É algo que nos deixa... E depois distraí-me com a questão do horário. E por esse motivo vos quero pedir desculpas. De qualquer forma, também dizer que vi o jogo em diferido, não vi o jogo em direto, vi o jogo depois, gostei do que vi, gostei do resultado e gostei do que vi. O Bruno já falou de alguns jogadores que eu acho que estiveram muito bem. Penso que o Bruno se esqueceu de falar no João Neves. O João Neves, Claro, esqueci-me, é verdade. O João Neves para mim foi o melhor jogador em campo. E o João Neves está realmente um jogador acima da média e é de uma qualidade impressionante. O jogo está no bom caminho e, portanto, agora, e para já, não há muito mais a dizer. Realmente, jogámos bem. Não, José, esqueci de falar de João Neves, porque a pessoa também começa aqui a falar. O João Neves fez um grande jogo e o Musa também jogou muito bem. Jogou pelo gol que marcou, mas jogou pela forma e pela luta que dá sempre. O Musa é o primeiro a defender, é alguém que vai lutar por todas as bolas. Dá gosto de ver o Musa jogar e a entrega que ele tem. Está diferente. Eu sei porque ele lá, porque veio do Boa Vista. Não é valorizado, ainda que eu sou do tempo, e o José Brandas Neves também, e o José Carlos Soares também, de que o Benfica ia buscar grandes jogadores ao Boa Vista. Mas grandes jogadores mesmo. Mas grandes jogadores, estamos a falar, por exemplo, do João Alves, ou estamos a falar, por exemplo, de João Vieira, ou João Vieira Pinto. Qualquer um destes dois, para não falar de outros, como que depois um senhor lá quis ir buscar, mas que realmente não vou falar em nomes que não eram jogadores à altura do Benfica. Não, mas nesta primeira intervenção, já agora, aliás... estamos-nos a esquecer do Nuno Gomes, que também foi contratado ao Boa Vista, o Isaías e o Petit. Isaías, sim, claro. Sim, o Sanches também lá foi. Mas a juntar a esses também podia falar de outras coisas que lá fomos buscar ao Boa Vista e que foram autênticos flops. Por exemplo, o Tavares, salvo erro. E o Folha. Não, mas isso e o Folha. E o Folha. Esse já nem me lembrava. Já nem me lembrava dele. Mas o Nélio e o Tavares foram buscar por alguém que já não estava, enfim. Nas melhores. No melhor momento. Olhem, eu não sei se querem. Diz. Não, ia também dizer que as condições hoje não são as melhores no sítio onde estou a falar, mas são as possíveis. Para a semana tentarei arranjar um sítio menos barulhento e em que possa ter intervenções que sejam perceptíveis. Não, a intervenção é perceptível, atenção. Tem som ambiente, mas a intervenção é perceptível. Mas pronto, para além de arranjares o sítio, arranja o relógio também, que também dava jeito arranjares o relógio. Não sei se vocês viram ou ouviram as declarações do treinador do Estrela da Amadora, do Sérgio Vieira. Acho que rapidamente podíamos dar aqui uma vista de olhos. Eu vou aqui lembrar que o Estrela da Amadora perdeu 1-0 com o Porto na Reboleira. Curiosamente, num jogo
e que está aqui, onde isto é a comparação, onde o Estrela até teve mais tempo de posse de bola, 53% contra 47%, em contraponto com o banho de bola que levou na Luz, 68% contra 32%. Isto serve para enquadrar apenas e só as declarações que o Sérgio Vieira teve no final do jogo com o Porto, onde enfim, aquilo. As tuas netas vão ver isto, Zé Brão das Neves. Penso que não, Pronto, penso que mas eu não. irei falar isto de uma forma educada, onde o técnico do Estrela da Amadora quase que de uma forma falaciana exaltou o Porto. Vamos recordar aquilo que ele disse depois de ter perdido na Luz, de não mal ter cheirado a bola. Vamos recuperar aqui então as suas declarações. Por diferentes fatores que não são leais até, porque as equipas deviam se preparar todas da mesma forma, tal como acontece noutros países mais desenvolvidos em outras modalidades, e como não acontece, o mérito cabe sempre a quem ganha, não interessa como ganhou, interessa sim, às vezes camuflar um pouquinho isso. Eu se estivesse do outro lado, gostaria de ganhar de outra forma, muito mais convincente, realmente com o apoio desta massa adepta fantástica, sem deixar respirar o adversário. Não foi o que aconteceu, nós respirámos, nós tivemos a oportunidade, nós saímos a jogar, nós circulámos bola à largura, nós tivemos jogo interior, não foi tantas vezes quanto a gente gostava, mas foi o que foi possível em função da precariedade de alguns aspectos da nossa preparação. Ora, não deixa de ser curioso, depois de levar uma chinelada, a desculpa que ele dá, e não só minimizando completamente a equipa do Benfica, recordo, Benfica que teve 68% do tempo de posse de bola e onde rebatou 5 ou 6 vezes mais. Em contraponto, no jogo de sexta-feira com o Porto na Reboleira, a equipa do Estrela teve mais tempo de posse de bola, mas as suas declarações já foram estas. Tentámos ser pressionantes, tentámos pressionar alto, não dar espaço ao Clube Porto. Sabemos que a qualidade individual deles e a confiança que têm enquanto clube grande, enquanto equipa que luta sempre a ganhar em qualquer campo, leva-os a tomar boas decisões e às vezes a sair de situações de pressão que nós queríamos os colocar. Mas acho que acabámos o jogo da forma como tentámos iniciar, pese embora as alterações táticas com que o Porto iniciou, conseguimos sempre nos ajustar e eu acho que nós terminámos o jogo da mesma forma, com a mesma atitude, com o mesmo rigor, com a mesma vontade de jogar. No mínimo, digo eu, uma profunda desonestidade intelectual. Estão aqui a diferença. Por um lado, no Benfica, ele disse que se fosse do outro lado preferia ganhar de outra forma, mas com o Porto, em que até dominou, diz que o Porto é uma grande equipa que joga sempre para ganhar. Se isto, meu caro José Barão das Neves, não é subserviência, explica-me tu, que tens mais experiência de vida, o que é subserviência. Vamos lá ver, o caráter das pessoas fica, principalmente quando as suas declarações são públicas, e no futebol existe muito pessoas sem caráter, fica exatamente muito bem explanado aquilo que são estas duas reações deste senhor. Aqui há uns tempos houve um treinador que dizia que um vintém é um vintém, um tostão é um tostão. Eu penso que este senhor nem um vintém é. Este senhor não merece consideração absolutamente nenhuma. Mas são estes senhores é que pulam no futebol de equipa em equipa, são estes senhores é que pura e simplesmente sem caráter andam no futebol português há uma série de anos e que se vergam perante um poder que corrompe e perante um poder que é podre e que cheira mal. É só isso. Não vou perder mais tempo com gente que não merece. Meu caro Bruno da Costa Carvalho, também gostava de um comentário teu. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que o Estrela da Amadora joga muito bem futebol. Portanto, joga bem a bola,
merecia outro resultado com o Porto, que de facto não teve, e não merecia outro resultado na Luz, onde o Benfica foi muito melhor que o Estrela. Aliás, aquele mapa que tu aqui mostraste muito bem, com as estatísticas, dizem tudo sobre os dois jogos: um domínio avassalador do Benfica, com 68% de posse de bola, e um domínio do Estrela frente ao Porto, onde tem mais posse de bola, mais remates enquadrados, mais cantos, e faz menos faltas que o Porto. Portanto, contra o Benfica, nos dados estatísticos do Benfica são todos positivos contra o Estrela, e no jogo contra o Porto, o Estrela tem todos os dados melhores que os do Porto. Portanto, o Estrela devia e podia, com naturalidade, ter tido outro resultado contra o Porto, e o Estrela é uma equipa que joga bem à bola. Portanto, acho que está a ser feito um bom trabalho. Este género de declarações tem que perguntar ao Sr. Sérgio Vieira porque as faz, porque os dados contradizem em absoluto aquilo que ele diz. Portanto, quais são as intenções que ele tem perante isto, se tem algum fito no futuro vir treinar o Futebol Clube Porto a substituir o Sérgio Conceição, ou qualquer coisa desse género, alguma coisa se passa desse género. Pronto, mas isso eu deixo lá com o senhor. Portanto, as evidências são outras, e o que ele disse tem cariz político, e apenas faz uma aproximação, passa a mão pelo pelo dos dirigentes do Futebol Clube Porto, que verdadeiramente nem têm ideia como é que ganharam na Amadora. Não deviam ter ganho o jogo, porque o Estrela foi melhor que o Porto, mas ele diz o contrário. Deve ter as suas razões, que são razões que a mim não me interessam nada, são só tristes. É de facto, é lamentável, enfim. Como diria o outro, quem nasce para ser carapau nunca será um golfinho, e Consumac de um facto este. E eu só espero, porque é um clube simpático, que o Estrela não venha a pagar pela pouca honestidade intelectual, digamos assim, pela hipocrisia do seu atual treinador. Avançando um pouco mais, e isto já se sabe, enquanto o Zé Barão das Neves estiver nos trópicos, nós vamos ter aqui uma versão um pouquinho mais reduzida do Carrega Benfica. Há um coro de assinantes da Sport TV que estão, qual personagens do Pedro Almodóvar, à beira de um ataque de nervos por causa dos comentários do Luís Freitas Lobo, nomeadamente nos jogos, que é aquilo que aqui nos interessa em particular, nos jogos do Benfica. Eu recordo que o Luís Freitas Lobo tinha aqui há 4 anos, se a memória me não falha, tinha há 4 anos dito que não é esta, é esta que eu quero. Há 4 anos atrás o Luís Freitas Lobo dizia que estavam a matar a paixão dele pelo futebol, que era impossível manter a tarefa, que a sua vontade em falar de futebol era intocável, escrever, comentar em jornais, em rádios, em televisão, mas que era um ciclo que ele iria encerrar, e que nesse contexto, no final daquela temporada, aquela seria a última época em que iria comentar em direto jogos da Liga Portuguesa. Ora, isto disse o senhor há 4 anos, em 2019. Eu sei que há já aí alguns subscritores da Sport TV que estão e que já fizeram um abaixo-assinado. José Barão das Neves, começo por ti, não sei se tens opinião. Nós não somos corporativistas, eu no meu caso nem sequer corporativista serei, porque tanto quanto eu julgo saber, o Freitas Lobo não é jornalista, não tem carteira profissional de jornalista. Mas isso não o impede, obviamente, de comentar. Reconheço que ele sabe muito de futebol, ele percebe muito de futebol, mas complica um pouquinho. Zé Barão das Neves, qual é a tua opinião, se é que a tens, e se é, naturalmente, que a queres partilhar connosco, não é? Não, claro que tenho, e terei todo o gosto em partilhar.
Nós já falámos aqui no senhor, aqui, se não estou em erro, há 2 programas atrás, eu foquei exatamente esse aspecto histórico, que era o senhor deixar de fazer comentários. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em estar a ver um jogo de futebol que os dois são feitos pelo senhor Luís Freitas Lobo. É uma pessoa que não tem, ou pelo menos não demonstra nos seus comentários aquilo que se exige um comentador, que é a isenção de comentar. Eu tenho muito pouca experiência de comentar jogos de futebol, já o fiz ao lado do José Carlos Soares, mas tentei sempre ser isento o mais possível, porque uma coisa é eu estar a comentar um jogo de futebol num canal como este, que é um canal do Benfica, e outra coisa é estar a comentar, enquanto comentador, um jogo do Benfica. E, portanto, o Sr. Luís Freitas Lobo não consegue ser isento. Eu julgo, aliás, eu não estou em Portugal, conforme já falaste, eu se estivesse em Portugal era capaz de tomar a iniciativa de fazer uma petição para ser discutida na Assembleia da República de 5.000 assinaturas para ver se o homem nunca mais comentava jogos do Benfica, pelo menos. Isto é uma brincadeira, como devem calcular, mas realmente acho que já chega, acho que é demais, e acho que os benfiquistas fazem muito bem em reagir, mas não vai servir para nada, porque a Sport TV, como sempre, está ao serviço de quem todos nós sabemos. Muito bem, meu caro Bruno Costa Carvalho, eu sei que tu hoje, na rede social Facebook, escreveste um texto precisamente sobre este assunto. Adoraria que partilhasses essa tua sábia opinião connosco. Por acaso não foi hoje, foi ontem, ontem não, no sábado, quando acabou o jogo do Vizela Benfica, e também já tinha escrito sobre ele no jogo do Porto Aroca. Eu acho que, ao contrário do que tu achas, que ele percebe muito de futebol, eu acho que ele não percebe nada de futebol, para te ser franco. Aquelas coisas, os filósofos de futebol não significa lá, ou o Mourinho fez lá um elogio uma vez, e ele fez-lhe mal à cabeça, porque ele, para perceber futebol, tem que saber o que é um penalti. Quando no Porto Aroca, os 2 mergulhos do Taremi, que o primeiro foi absolutamente patético e foi revertido, ele continuava a dizer que aquilo era penalti, e disse aquilo à exaustão que era penalti. Toda a gente viu que não era penalti e a decisão foi revertida. Depois houve um segundo penalti, que também não foi penalti, mas o árbitro marcou, acabou por não ser golo, mas voltou tudo em plenos prolongamentos, e portanto o Sr. Luís Freitas Lobo tem um problema de ver os penaltis. E neste jogo no Vizela Benfica há um penalti à Taremi, que o jogador do Vizela senta um toquezito, tira-se logo para o chão, e que não era penalti nenhum. E mais uma vez a Sport TV tem dificuldade. Eu acho que a Sport TV pode dizer uma coisa: quer hostilizar os benfiquistas, que hostilize, mas que diga: olha, este canal é um canal contra o Benfica. Pronto. E nós ficamos todos a saber que é um canal contra o Benfica, porque eu acho que a Sport TV tem bons profissionais, tem acesso a quem quiser lá comentar, e devia tratar o Benfica de outra forma, com respeito, mas não, isso não acontece. Portanto, como não acontece, eu tenho que aturar o Luís Freitas Lobo a ver os jogos, a comentar os jogos, que é uma coisa, é do pior que há. O homem é chato, é aborrecido, faz-me dormir e só diz disparates. Portanto, ele deve estar com alguma crise pessoal ou qualquer coisa assim, não sei o que é que se passa, mas sei que ele ver bem o jogo é que não vê, e tem uma dificuldade quase absurda de conseguir analisar um lance de falta sem despir as suas cores clubísticas. Portanto, é ridículo. É ridículo, e portanto nós quando subscrevemos a Sport TV, vemos um jogo no canal que é a Sport TV, de certeza que lá há pessoas que também veem os jogos e sabem que aquilo chega a roçar o patético. Portanto, não sei o que é lhe dizer mais. Não tenho nada contra o senhor, não conheço, nunca falei com ele na vida. Tenho até tenho um ar muito simpático, admito que deve ser um homem, muito bom homem, muito boa pessoa, mas é patética as análises que ele faz dos jogos. Eu pessoalmente, e permitam... Zé, não sei se... Eu gostava só de sugerir que o Luís Freitas Lobo pudesse
escrever com alguma frequência sobre os jogos do Benfica no jornal O Jogo, que acho que era o jornal indicado para fazer análise. Mas deixa-me eu dizer-te que ele tem uma na TSF, que é tudo o mesmo grupo, e no Jogo ele recorrentemente tem, até em vídeo, ele recorrentemente tem uma crónica de opinião, ou pelo menos tinha, até em vídeo. Mas deixa-me eu aqui pegar nisto, até no que disse o Bruno, e rapidamente, e para concluir. Eu já disse que não sou corporativista. No caso dele nem seria, porque tanto quanto eu julgo saber, ele não tem carteira de profissional. Não discuto a pessoa, pode ser uma pessoa excelente, e quando eu disse que ele sabia de futebol, pelo menos tem, como é que eu hei de explicar? Olha, tipo aquele sobrinho do João Malheiro, o Rui Malheiro, ele tem, e o filho do Rui Tovar também, o Tovar, ele tem conhecimento histórico do futebol. Digamos que é como aquele historiador do Benfica, como é que ele se chama? O Miguens, o Alberto Miguens. Pronto, ele tem conhecimento, eu quando disse percebe de futebol, se calhar não me expressei bem e aí meia culpa. Ele tem um conhecimento, ele tem um ficheiro fantástico, ele tem milhares de cassetes de jogos, de DVDs, de recortes de jornais, de livros de futebol. Eu acho que ele é o Pedro Chagas Freitas, mas do futebol, é o teórico do futebol. Eu acho que ele é monocórdico e daí o que dizia o Bruno que ele lhe dava sono, é monocórdico, complica o que devia ser simples, tem frases feitas chatíssimas, é o futebol em estado puro, é a essência do futebol, a cultura da posse de bola, mas como disse, já falámos o nome dele aqui, para concluir, já falámos o nome dele aqui, um antigo internacional português que jogou no Benfica, aqui há uns anos, quando estávamos a conversar sobre o Luís Freitas Lobo, ele dizia-me assim, ó Zé, nós entre nós, portanto, os jogadores falam, obviamente, entre eles, eu dizia, nós entre nós já comentámos, se um dia ele estivesse no balneário a dar-nos a preleção para um jogo, nós não percebíamos porra nenhuma do que ele estava a dizer. Nós chegávamos lá dentro e não sabíamos o que é que era para fazer, porque aquilo não se percebe nada, aquilo no fundo é conversa de chacha para a população que não percebe. Portanto, eu volto a dizer, para concluir, não digo nada sobre o caráter das pessoas, até me parece, como diz o Bruno, uma pessoa simpática e tal, mas acho que do ponto de vista profissional é de uma desonestidade intelectual tremenda, porque eu sou jornalista e sempre assumi qual era o meu clube. E foi o único clube neste país que me proibiu profissionalmente de entrar nas instalações. Não é porque eu fizesse umas coisinhas, umas festinhas ao meu clube. Portanto, eu acho que os outros têm clube, deviam assumir o seu clube, mas mais importante que tudo isto, deviam ser intelectualmente honestos, coisa que ele não é, em minha opinião. Pois, mas, José, pronto, mas eu acho que aí ele é o que é final. E dali... Não dali não passa, não, mas mais importante é que a direção da Sport TV também tem olhos e ouvidos. E, portanto, um diretor de um canal de televisão, de uma televisão que tem os direitos da Liga Portuguesa e quer ser independente, não pode deixar que um dos seus comentadores de jogos importantes não seja independente. Meu querido, isto é uma vergonha. E nós aturar aquilo Bruno, e não pode deixar de acompanhar aquilo que as pessoas nas redes sociais dizem em relação a esse senhor e à maneira como ele se porta em termos profissionais. Claro, nós quando falamos aqui, ou seja, nós quando falamos aqui das pessoas, não tem causa se as pessoas são algo, tem causa é profissionalmente aquilo que as pessoas são. Quanto ao resto, não tem nada a ver com isso. É o que eu digo. Podem não gostar de mim, porque eu falo muito, porque eu não sei o quê. Agora, não há ninguém que diga... Pois falo, é verdade. Eu já não digo coisa com coisa e mesmo assim não me calo. É verdade. Mas é assim, não há ninguém que possa dizer que eu sempre que eu fui tendencioso... Vamos esperar para as notas. O Bruno, quando começa a falar, parece que é em banda larga. Mas pelo menos tenho relógio e chego a horas aos meus compromissos. Está bem. Vamos para as notas de rodapé. Não, eu antes das notas de rodapé posso dizer uma coisa, Carlos.
Que é uma discussão, se calhar, que podemos até ter no próximo Sim, programa, assim, que é vermos, olhar para os nossos adversários e ver qual é aquele que, de facto, neste momento pode é o Sporting. rivalizar mais, Para mim que é é o o Sporting. Sporting. Também acho que é o Sporting. O Sporting, eu acho que o Sporting está a fazer, tem ali um senhor, eu gosto do Ruben Amorim como treinador, acho que acertou nas contratações e que está a jogar bem e também financeiramente está no caminho correto e portanto eu estou a ficar um bocadinho preocupado com o Sporting, Já que é uma tinhas coisa que dito isso normalmente aqui há uns 2 programas isso, atrás. é. Gostava de dizer que, por exemplo, no início do campeonato anterior, e até tu, José Carlos, fizeste o favor de ler aqui um texto meu, eu dizia que o Sporting ia ficar em quarto lugar, que não tinha hipótese nenhuma, até o Braga ia ficar à frente do Sporting. E por isso o Sporting normalmente não me preocupa muito. Mas este ano estou preocupado com o Sporting, tenho que ser franco. Muito bem, não sei se Nós diz. estamos ainda no início do campeonato. E eu Ainda não penso, chegámos ao Natal. Mas eles têm não, mas princípio de não jogo. é isso. Eles têm Não é isso. Eles fundamento de jogo, têm têm, ideia de jogo e Tem, têm bons jogadores. Aquele pote, isso. eu não percebo porque é que o Pote não vai à seleção. É para terem lá o Otávio? pois não sei. Eu acho que o Sporting, A seleção Eu a mim não também me não. interessa nada. Também não. eu acho que quando começar as competições europeias, alguns clubes vão ser subcarregados com jogos e depois vai ser diferente, porque o plantel do É Sporting mais não é curto. um plantel tão cheio como é o plantel do Benfica. É a minha opinião. Vamos às Vamos notas de ver, vamos ver. rodapé ou tem Ok. algo mais para. Não, vamos Não, às notas de rodapé. eu posso começar para depois Não, queria poder. começar eu. Então faz favor. Não, estou a brincar, vai-me roubar a nota de rodapé. Não, Se me roubar, a nota de rodapé hoje é só uma e muito simples, que é enaltecer o João Cancelo e o João Félix pela excelente exibição que fizeram pelo Barcelona, cada um marcando o seu golo, levando a que a imprensa catalã, inclusivamente, dissesse: este é o verdadeiro João Félix, é o João Félix do Benfica. Para quem pôs sempre em causa a qualidade futebolística do João e do João Félix, concretamente, tem a resposta e eu estou convencido que o João este ano vai fazer um campeonato sensacional, porque ele é realmente um jogador extraordinário, um jogador acima da média, um jogador extraordinário. E, portanto, ficam estas duas referências. Diga. José Maria das Neves, gostei muito dessa sua nota de rodapé. A sério, porque gosto muito do João Félix, também gosto do João Cancelo, mas detesto o que andaram a fazer com o jogador e que o Simeone andou a fazer durante estes anos todos. E gosto muito dessa sua nota de rodapé e tenho grande estima e gosto muito do Félix e quero mesmo que ele seja triunfo em Barcelona e espero que isso Não sei aconteça. se vocês viram umas imagens, são dignas de ser vistas, um treino em que está o João Félix, está o João Cancelo e está o Lewandowski, em que... A darem toques. Então, A darem toques uns para os outros. sim. Curiosamente foi o João Cancelo que deixou cair a bola. Mas é digno de se ver ali as imagens, como é que eles ali trocam a bola uns dos outros. Eu vi essas imagens. Meu caro Bruno da Costa Carvalho, ninguém diria Ora o bem, menos idoso dos três, a tua nota de rodapé. exato. Eu vou ligar a um texto que eu fiz hoje no Facebook que tem a ver com o Mundial de Rugby. Eu ontem vi o jogo Japão-Inglaterra, que foi um Também jogo vi. giríssimo, grande jogo, cheio de emoção. E gostava de destacar duas coisas. Primeiro, a enorme qualidade dos comentadores da Sport TV no rugby. É possível a Sport TV ter bons comentadores. Eles não só explicam o jogo, ou seja, fazem uma leitura bonita do jogo, como conferem entusiasmo e calor ao jogo. Portanto, grandes comentários, grande jogo, grande Sport TV de parabéns, uma maravilha. E depois a ligação que eu tenho é que o rugby é de facto um desporto incrível, em que os jogadores não se atiram para o chão, não fingem, não há aquela matreirice que nós falamos no futebol, e a matreirice é significado de vigarice. Não há taremis a atirarem-se para o chão, não há ninguém a querer enganar ninguém. É o jogo pelo jogo, não há palhaçadas de lesões, não há rigorosamente. É um jogo leal
que eu gostava, não percebo porque é que no futebol não se consegue trazer esse espírito para o futebol, que devia ser possível, e finalmente o respeito enorme que existe perante um árbitro, que toda a gente sabe que está ali para julgar o jogo e não para roubar ninguém. E, portanto, este extraordinário espírito do rugby, já agora, aquele ensaio que os Lobos fizeram foi genial, portanto, também gostei muito de ver a nossa atuação, mas eu falo do rugby como um todo e a diferença da filosofia que existe no rugby para o futebol. O que me verdadeiramente entristece, o rugby é um jogo viril, duro, mas muito leal. Tu até conheces aquela máxima, oh Bruno. O rugby é um jogo de arruaceiros jogado por cavalheiros e o futebol é um jogo de cavalheiros jogado por arruaceiros. Sim, conheço bem, mas a virilidade, a lealdade, a maneira da entrega, E não o há respeito ultrapassa, pelo não há árbitro é nada. tremendo. E o respeito pelo árbitro é incrível. Portanto, é um jogo incrível. Eu acho que, paulatinamente, as pessoas se calhar começam-se a desinteressar por futebol e a gostarem mais de outros desportos, porque de facto isto é uma vergonha, é uma palhaçada ver o Taremi todas as semanas, ou o que aconteceu neste penalti do Vizela contra o Benfica, que é a escola Taremi, E sobre que o é uma rugby, só vergonha. dizer, Pronto, foi é uma isto. pena o nosso que faz os pontapés de penalidade, ter falhado Ter 3 falhado, ter em falhado. 4 falhou 3. Pois. Podíamos ter saído a ganhar 3-0 logo nos primeiros minutos e outras oportunidades que tivemos ali na linha dos 22 metros de poder fazer ensaios. E a emoção, outra vez a emoção, as lágrimas a caírem por praticamente todos os jogadores quando o hino nacional. Preparem-se que lá vem briga. A minha nota de rodapé são para as imagens de hoje da chegada do Al Nassr a Persópolis, onde o Al Nassr vai jogar, portanto, no Irão, para a Taça dos Campeões Asiáticos de Futebol. Foram dezenas e dezenas de milhares de iranianos a saudar o autocarro, a saudar o Cristiano Ronaldo, rapazes, raparigas, homens, mulheres, novos e velhos, de telemóvel em riste, a gritar pelo Ronaldo, os miúdos na rua a fazerem o si do Ronaldo, e depois o hotel também praticamente invadido por adeptos iranianos. É claramente o único português conhecido à escala global, e isso a mim pessoalmente enche-me de orgulho. José Carlos, deixa-me dizer-te uma coisa. É evidente que o Ronaldo é o português mais conhecido porque é também o humano mais conhecido. É a pessoa mais conhecida do planeta. Não faz isso, não faz dele o melhor jogador do planeta, mas é o mais conhecido, até com alguma excentricidade da sua vida pessoal, como tal. Como tinha, por exemplo, o Michael Jackson, também era um tipo excêntrico na sua vida, tinha uma casa estranha, Não tinha é a uns melhor filhos comparação, assim. Michael Jackson. Eu vejo o Cristiano Ronaldo muito como o Michael Jackson, que era uma pessoa com uma vida pessoal muito excêntrica e muito conhecido. E eu Eu vejo o não Cristiano comento Ronaldo as exatamente na vidas mesma linha. pessoais. Não, a excentricidade fazia com que ele fosse muito conhecido e foi mais conhecido por essa coisa. O Michael Jackson também era um grande músico, provavelmente não era o melhor músico de todos, mas era um grande músico. O Cristiano Ronaldo também é um grande jogador, não é provavelmente o melhor jogador de todos, mas é um grande jogador. E aquela coisa excêntrica da vida dele, aquele ego, Ele aqueles não egos é, sobre. eu acho que ele não é Eu não não tenho é nada contra o Cristiano idolatrado. Ronaldo. Até, aliás, eu nem vejo onde é que a vida dele é excêntrica. Tu não ouves falar que ele ande aí como outros jogadores, com amantes. A vida dele é super Porquê? excêntrica, desde o caso que aconteceu nos Estados Unidos com aquela rapariga que toda a gente Pois, sabe que aconteceu, exatamente. desde, enfim, eu não vou falar da Exatamente. E vida pessoal do Cristiano era uma Ronaldo. rapariga que tu. Não, eu estou completamente ao lado do Cristiano nesse caso, vamos lá ver. Eu só estou a dizer é que a coisa, ela Ainda era, era, só quis roubar dinheiro ao ele, Cristiano. nesse caso, ainda foi Esse- mais inocente nada, que o nada Rubiales. nos, É verdade. Sabem que ela não foi nada nos convocada pela seleção. saber,
Não, não, mas nada nos separa. Eu acho que criar uma armadilha ao Cristiano Ronaldo... Como nesse caso, criaram não a tenho outros dúvida, jogadores, sou- atenção. Claro, exato. Pois, E não tenho dúvida nenhuma. E eu gosto do Cristiano e é de facto eu nunca vou ouviste dizer que eu não gosto do Cristiano Ronaldo. Vamos lá ver, não sei o que achas. Eu gosto imenso do Cristiano Ronaldo, acho que o Cristiano Ronaldo, às vezes até nas entrevistas que dá, tem um sorriso e tem alguma, não sei, alguma coisa que é muito engraçado ver num português e alguma inocência até em algumas coisas que ele diz, etc. Agora, o Cristiano é de facto a pessoa mais famosa deste planeta, portanto é normal que quando chegam ao Irão aconteça aquelas coisas, não é? Portanto, Olha, não, já não agora vai lá deixa-me só ninguém. perguntar se por acaso gostaram do conteúdo ou se não gostaram, não se esqueçam, subscrevam o canal, cliquem no sininho, partilhem. Viram? É a primeira vez que eu estou a pedir neste vídeo. Comentem. Eu espero que quando estiverem a ver este vídeo nós já tenhamos ultrapassado aquela barreira dos 1000. Quando começámos a gravar faltavam 9. Portanto, eu espero que muito em breve, no espaço de algumas horas, nós tenhamos essa barreira ultrapassada. Não sei se querem acrescentar algo mais, meus queridos. Não, Queria dar aqui um abraço ao José Brandas Neves, que está na sua missão e que está com um bom ar. Vê se está a correr bem, fico muito Tá. satisfeito por si. Até se esqueceu de Está bem? nós. está a correr muito, E fez muito está a bem. correr muito bem, está a correr muito bem, está a ser uma experiência de vida extraordinária. E estou muito satisfeito e bastante satisfeito também para poder continuar aqui com vocês a fazer estes programas com alguma dificuldade, mas vamos fazendo e vai correr tudo bem. Muito obrigado pelo vosso cuidado. Então vá, Obrigado, um abraço obrigado. e Abraço. Viva o e Benfica, carrega viva o Benfica. Viva o Benfica.